Olá, boa tarde, bem-vindos todos à nossa live do meio-dia, a live do meio do céu, embora todas sejam ao meio-dia, mas hoje é a nossa tradicional live de interpretação de mapa astral, sendo que nessa tradicional interpretação hoje não teremos um mapa específico de uma pessoa, de uma personalidade, mas de um momento histórico que estamos vivendo e que é o ano de 2021, que merece a sua leitura, a sua interpretação, não como um momento na linha do tempo, mas como um período que, como tal, vai ser interpretado à luz de uma matéria astrológica muito importante que nós abordamos na última live, confira lá na semana passada, na sexta-feira, que foi a matéria astrológica dos trânsitos, que é a resposta para a pergunta acerca do horóscopo. Então, se vocês assistiram lá, ficaram curiosos, ficaram interessados em saber mais sobre trânsitos astrológicos, hoje vocês vão apreciar certamente esse retorno aos trânsitos para interpretarmos os principais momentos, os principais trânsitos, as principais tendências do ano que estamos iniciando. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021, quando gravamos este vídeo. E ao início de um ano é sempre comum, normal, termos essa expectativa do que vai acontecer. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer, porque o que vai acontecer não depende apenas dos trânsitos planetários, não depende apenas da posição dos astros, depende também das nossas escolhas, dos nossos bons usos ou maus usos do livre-arbítrio que a natureza nos concede. E sobre isso, o que nos resta, então, para fazer boas escolhas, aqui usar mão do conhecimento que temos disponível. E é o nosso trabalho trazer o conhecimento astrológico como uma possível e muito importante ferramenta para fazer boas escolhas, para que o nosso uso do livre-arbítrio seja o melhor possível. Então, assim hoje como na antiguidade, a matéria astrológica dos trânsitos planetários é uma parte importante para se compreender o porquê certos períodos vão apresentar tendências de um tipo ou de outro. E isso é importante frisar, e no nosso trabalho eu procuro trazer o mais claro possível e frequentemente, que não é intenção da astrologia prever o futuro, adivinhar o que vai acontecer, nem cantar antes para vocês os fatos, mas sim analisar muito racionalmente quais as tendências de cada período. Isso é um dos eixos do nosso trabalho, no caso do preparar-se. E entendendo as tendências de cada período, nós podemos nos preparar melhor para eles. E é mais inteligente ir para qualquer tempo, para qualquer período, melhor preparado. Então vejam que grande auxílio que este conhecimento astrológico pode nos oferecer, quando temos claro as tendências dos períodos. Então, para começar hoje, para falar dos trânsitos de 2021, vamos primeiro rapidamente relembrar o que são trânsitos e fazer algumas menções históricas importantes. É bem breve, mas importante. Quando a gente fala de trânsitos, nós estamos falando da análise do movimento dos planetas, especificamente dos planetas, são trânsitos planetários, no céu durante um período. E esse movimento, ele passa num pano de fundo sobre o qual nós temos desenhado o nosso mapa de nascimento. E o nosso mapa de nascimento é o indicador mais importante, mais claro e mais direto do que nós trazemos para esta vida na nossa constituição pessoal. Então, na nossa constituição de personalidade, para nós podermos entender quem somos e do que dispomos para realizar a nossa missão, o mapa astral é a ferramenta de ouro e mais importante. Então,
essa ferramenta ela foi desenhada sobre um pano de fundo, que é o mesmo, que recebe a visita dos corpos celestes, no caso dos planetas, no caso dos trânsitos planetários, o tempo todo. Então, o tempo todo, os mesmos planetas estão revisitando as mesmas posições que ocorreram, né, sobre as quais se desenhou o nosso mapa de nascimento. Então, daí que a gente fala de trânsitos planetários sobre a nossa carta natal. Como assim? Mas a minha carta natal foi lá há tantos anos atrás. Pois é, mas aquelas posições, aqueles campos de signos e etc., e casas astrológicas, vai ser revisitado frequentemente pelos mesmos planetas, que são os agentes, né, da nossa personalidade. E esses agentes, eles estão soltos pelo céu aí, andando cada um no seu ritmo, na sua velocidade e encontrando o seu lugar. E eles vão se posicionando sobre os nossos campos originais, né? Os locais onde o nosso mapa foi desenhado. Então entendam que todos os trânsitos que a gente analisa no céu, eles têm uma leitura geral, que é para todos, que é única e exclusiva, dependente da posição dos planetas no céu. Mas o que nós falamos no geral vai ter uma consequência e uma repercussão específica para cada um de nós, conforme as posições de nascimento do nosso mapa astral. Então, hoje nós vamos falar, obviamente, de trânsitos gerais, de trânsitos, tendências gerais do ano de 2021 para todos nós, porque cada um de nós vai ter um mapa. Mas cada um de nós, insisto, vai perceber esses trânsitos de uma maneira específica conforme forem as posições do seu mapa de nascimento. A caneca é grande, mas é água, tá? Tá quente. Então, vamos entender então essa leitura dos trânsitos de uma maneira geral, que vai ser especificada conforme o mapa de cada um. Mas precisamos começar pelo geral para chegar ao específico. Então, entendendo o que são trânsitos, vamos agora entender uma segunda questão histórica muito importante. Os trânsitos, eles não são a causa de nada. Quando tu tem um trânsito X, acontecem coisas terríveis. Olha, até pode ser, mas a culpa não é do trânsito, né? A culpa não é porque os planetas se encontraram num alinhamento planetário raro, então isso causou a pandemia. A gente até fala comumente, né? Os planetas da pandemia. É uma maneira de dizer, porque não, a culpa não é dos planetas, né? Tem um filme que é A Culpa é das Estrelas, e tem um livro de astrologia, que é quase um livro de humor, chamado A Culpa é dos Planetas, né? Parodiando o filme e também brincando com a ideia de que os planetas seriam os culpados pelas coisas que acontecem. Não é assim, tá? A astrologia nunca entendeu dessa maneira e precisamos deixar isso claro. Entretanto, numa forma metafórica, a gente acaba usando, na linguagem astrológica, os planetas ou os posicionamentos, os trânsitos, como causas, tá? Mas é metafórico, eles não são causa de nada, eles são indicadores. Eles estão mais para consequência do que outra coisa. Quando, karmicamente, a natureza se arranja e se organiza de uma determinada maneira, e isso predispõe movimentos coletivos, consciência coletiva, decisões individuais que impactam coletivamente, e aí as coisas acontecem, isso pode ser compreendido devido a indicadores. Indicadores que a natureza nos apresenta. E os posicionamentos planetários são um exemplo desses indicadores. Então é importante a leitura desses indicadores, para a gente entender o que acontece, por quê e o que pode vir a acontecer. É por isso que os trânsitos não vão nos dizer o que vai acontecer, mas vão sim, esses trânsitos, nos apresentar o contexto das tendências principais. Ou seja, não pode acontecer qualquer coisa de qualquer jeito a qualquer tempo. As coisas podem acontecer dentro de um conjunto de possibilidades. E os trânsitos são excelentes indicadores disso. Então, essa é a grande bandeira que eu tento levantar aqui para
ajudar o pessoal a entender por que a astrologia é tão fantástico de se estudar, de se conhecer, de se dominar esse conhecimento astrológico, não só para o nosso próprio autoconhecimento pessoal, mas para entender a lógica do universo, da natureza, dos acontecimentos gerais e coletivos. Outro parênteses válido é que na antiguidade, na maior parte do tempo da história conhecida, a matéria astrológica mais relevante, mais utilizada e mais importante era a dos trânsitos. Por quê? Porque nos permitia entender os processos coletivos. Apenas num período mais recente em que se chegou a um nível de individualismo, podemos até dizer que após a Revolução Francesa predomina na cultura o romantismo, e o romantismo é a exaltação do individual, do ego. Falando a miúdo, podemos dizer que o pessoal ficou mais egocêntrico, mais ególatra, mais individualista depois do romantismo. E tudo bem, era uma necessidade de experiência que surgiu naquela época e que permaneceu depois, e tudo bem. Mas de lá para cá tivemos períodos de exacerbação disso, como por exemplo no final do século XX, né? A era da selfie e das redes sociais é só um exemplo de um período curto em que isso foi às nuvens, né? Então a exaltação do ego, né? E tanto que hoje se trabalha tanto nas correntes de espiritualidade, a necessidade de dar uma equilibrada nisso do ego, porque causa mais estrago do que outra coisa, né? Então, entenda, isso não foi sempre assim, isso é um momento, faz parte das experiências coletivas do nosso momento atual. Então a gente está tão acostumado com isso que acha que é assim mesmo, só que não. A astrologia hoje serve a uma necessidade do momento também, que é a necessidade de nós nos entendermos, o autoconhecimento, o autorreconhecimento, o auto, né? Só que não foi sempre assim. E durante períodos da história o pessoal não estava tão ligado assim nas necessidades pessoais, estava mais preocupado com o seu papel no mundo, na vida, no coletivo, na sociedade, no universo. E a vida era voltada para isso. Então, entendam, isso não é melhor nem pior do que o que nós temos hoje, não é bom nem ruim. Mas, em períodos como esses, tudo servia a essa mentalidade, predominantemente. E a astrologia também. Então, servia a tinha uma importância maior o entendimento dos processos coletivos. Então, os trânsitos, nessas outras épocas, foram entendidos diferentemente do que hoje. Hoje o pessoal está querendo saber a previsão, as previsões para o ano, para ver se vai ser um ano bom ou mal de grana para mim, um ano bom ou mal, ruim de relacionamentos, amores e casos para mim, ou se eu vou ter mais sucesso no trabalho. É tudo eu. Então, entenda, não quer dizer que eu não vou tratar disso, mas eu preciso trazer para vocês essa diferença do uso dos trânsitos hoje, predominantemente, com o uso dos trânsitos na história. A leitura dos trânsitos foi fundamental para grandes líderes, reis, rainhas, os poderosos, declararem guerra ou não, darem movimentos, se era o momento ou não, de aplicar grandes manobras e grandes passos dos seus países ou das questões coletivas que eles administravam. Então isso é muito, muito além do que as questões pessoais ou menores ou egóicas que hoje se dá tanta importância quando se fala de trânsitos. Tá? Então isso é muito importante de esclarecer no início, para que a gente tenha uma leitura mais clássica, né? Uma leitura mais humanista, mais geral do que nós vamos encontrar quando nos dedicarmos a ler os trânsitos, tá bom? Então isso eu não poderia deixar de dizer, foi um pequeno prefácio, porque não esperem aqui deste canal filosófico, humanista de astrologia algo comum, né? Até porque o meu ascendente é aquário, então eu não estou inclinado a fazer coisas comuns, né? Mas de coisas comuns já está cheio por aí, tá? Mas vamos lá. Então, dado essa importante introdução, vamos agora falar um pouco, agora que vocês já têm essa noção do que são os trânsitos, como eles operam, qual a importância que eles têm hoje e que já tiveram no passado.
Vamos entender agora os principais agentes envolvidos nos trânsitos 2021. Em primeiro lugar, de todos os planetas, nós consideramos majoritariamente os planetas lentos. Por quê? Os planetas mais rápidos, que são Mercúrio, Vênus e Marte, eles têm trânsitos mais rápidos também. E eles ficam menos tempo em cada lugar. Então nós podemos dizer que os trânsitos de Mercúrio, eles serão relevantes num ciclo curto de tempo. Então, Mercúrio costuma retrogradar 3 vezes todos os anos. Vênus, uma vez, às vezes chega a 2, mas às vezes nenhuma, né? Ano passado, 2019, foi um período longo, de um ano praticamente, que Vênus não retrogradou, era um bom momento para casar, tá? Quem casou em 2019 até início de 2020 tá com tudo a favor, vento a favor, tá? E Marte às vezes fica períodos longos também, mais longos ainda, sem retrogradar, mas são trânsitos, né? Quanto mais se afasta do Sol, o planeta vai tendo trânsitos mais lentos e duradouros e menos frequentes. Não só de retrogradação, que a gente já falou em outra live, né? Mas também sobre o tempo que fica em cada lugar. Então, esses 3 planetas são os chamados pessoais, porque eles regem os ciclos menores e mais rápidos de tempo. Esses aí eu não vou falar muito, porque eles, no ano, eles vão ter movimentos mais ou menos comuns, são movimentos rápidos. Onde nós mais vamos dar atenção aos trânsitos serão dos planetas mais lentos, tá? Então a primeira coisa, quais são os mais lentos? Os 2 planetas sociais, Júpiter e Saturno, e que especialmente eles estão em alta neste momento, porque especificamente eles acabaram de fazer um aspecto muito importante, que é a grande conjunção, e já falamos sobre ela, mas vamos mencionar aqui novamente. E os 3 planetas do fim da fila, que são os planetas geracionais ou coletivos, que são especificamente os planetas que mais importância a gente tem que dar quando for fazer a leitura de trânsitos. Então, nós vamos começar, como eu tenho ascendente aquário, eu vou falar de trás para frente, tá? Então, vamos começar lá de Plutão. Plutão, durante o ano de 2021, ele vai avançar, como sempre faz todos os anos, 1 grau ou 2. O Plutão foi um agente muito importante no processo da pandemia, não só porque ele é o deus da morte, mas porque ele é a energia da natureza que indica os momentos de desconstrução. O que ele está desconstruindo ultimamente? As estruturas. Mas ele não começou com a pandemia a desconstruir. Plutão está num trânsito em 2021 que é consequência, que é continuidade de algo muito longo, que começou em 2008. Em 2008 ele ingressou no signo de Capricórnio. Capricórnio é o signo da materialidade, é o signo da construção. Capricórnio é o signo das estruturas. Então, Plutão, como deus da morte e, de certa forma, da destruição do visível e do formal, ele ingressa em 2008 e começa um processo de desconstrução, de destruição, de morte das estruturas que não estiverem firmes. Então, não é uma coisa do mal, é como um lixeiro que recolhe o que não é, o rejeito, o que não é mais útil e leva embora. Então o Plutão inicia em 2008, e vocês vão lembrar da quebra da Bolsa, da crise financeira internacional, 2008, 2009, direto, entrou o Plutão em Capricórnio, ele começou, a morte veio para o âmbito das estruturas. Tá? Então isso é o que esteve vigente. É o processo que nós estamos vivendo agora, tem essas raízes. Então eu estou começando de trás para frente. O Netuno nesse âmbito não se meteu muito, que é o antes de Plutão vem Netuno, mas o Urano também não se meteu muito, não especialmente, mas depois o Saturno. Estou indo de trás para frente, né? Como eu falei. O Saturno ingressou em 2017. Tá? Então a desconstrução, não vou dar muitos detalhes então de 2008 até 2017, mas em 2017 entra o Saturno junto em Capricórnio. Tá? Aí a coisa fica braba. Por quê?
Porque esses dois, eles são os dois que na antiguidade se dizia que eram os dois maléficos, né? O Plutão e o... Bom, na antiguidade não se conhecia Plutão, mas assim que se identificou Plutão, eu digo, esse aqui é maléfico também, tá? O Plutão e o Saturno, tá? Então na antiguidade Saturno era o maléfico. Então tu tem os dois, eu brinco nos atendimentos que são os dois chatos, né? Dos planetas, porque é a morte e a cobrança do tempo, a cobrança de aprofundamento da experiência. Então tu tem esses dois chatos ali juntos no mesmo signo, desestruturando as mesmas coisas. Então, de 2017 para cá, nós temos a época do conservadorismo. O Saturno em Capricórnio, ele está muito forte, porque é o signo que ele rege. Então, as desestruturações de 2017 para cá, pelo ingresso de Saturno em Capricórnio, vão reverberar agora, e como reverberaram em 2020. Tá? Então, não dá para entender o que vai acontecer em 2021 se a gente não der uma olhadinha para trás. Então, o processo de desestruturação que estamos vivendo agora, ele começa lá em 2008. O processo de agravamento dessa desestruturação com o apego às formas e estruturas que estão sendo perdidas ou abandonadas começa em 2017 com Saturno, entende? O joga fora que o Plutão promove nas estruturas começa em 2008. Quando chega 2017, vem aquele agarramento, aquilo que o pessoal se agarra às estruturas, é o conservadorismo na forma, depois de ver que muita coisa vai ser perdida, muita coisa vai mudar. Se perdeu dinheiro, se perdeu estrutura, se perdeu cargo, se perdeu poder nesse ciclo de Plutão. Então, em 2017 começa a ascensão dos conservadorismos mais intensos, até agressivos. 2017. Não vou nem citar muitos fatos, né? Mas tem ascensão na política de formas mais conservadoras, agressivamente conservadoras. Enfim, não vou entrar. Mas tudo isso de 2017 para cá vai agravando. Então, Plutão, em Capricórnio, entra o Saturno, e aí de Saturno para cá tem o Júpiter. E o Júpiter ingressa em final de 2019 para início de 2020. Aí vocês pensam, pronto, aí agora embolou tudo em Capricórnio, agora vai estourar a pandemia. Não, agora inicia um período mais tenso, porque o Plutão, o Saturno e agora o Júpiter, eles se aglomeram em 2020 e eles logo vão entrar em retrogradação. Então eles vão meio que estancar e vão entrar numa tensão muito grande, no mesmo signo que é o signo das estruturas. Bom, e o estopim para a pandemia foi quando nesse trio vem como uma bola de boliche, né, rolando Marte, o deus da guerra, né, da agressão. Então, eu estou só explicando de onde é que vem o que a gente está vivendo agora. E o Marte, então, completa o ciclo perfeito, a tempestade perfeita para a pandemia, início de 2020. Bom, então, como o que eu quero falar não é de 2020, tá? É só para vocês entenderem que todas as dores e desestruturações e pressões que nós vivenciamos sob esse contexto que eu descrevi nos últimos anos, e especialmente no último ano, agora vão, digamos que, se concluir numa parte com a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Por quê? Porque essa grande conjunção, por que ela é importante frente ao que eu expliquei antes? Ela termina com o ponto mais forte dessa pressão e dessa desconstrução. E esses dois, que são mais rápidos, né, eles saem da retrogradação e juntos, de mãos dadas, mudam de signo. Então, a conjunção se deu a 0 grau de Aquário. Então, Júpiter e Saturno já saíram de Capricórnio. Acabou a desestruturação. Mas agora vem a renovação. Então, Júpiter e Saturno, eles iniciam um processo de renovação que é a tônica do ano de 2021. Então, demorei um pouquinho para chegar nesse ponto, tá? Mas é importante entender de onde vem. Tá? E a tônica de 2021 é um grande processo de renovação. E esse processo de renovação é grande porque ele é marcado no seu início
por esse passo de mãos dadas que Júpiter e Saturno dão, ingressando em Aquário, e também porque ele é a consequência natural de todo um longo processo de desestruturação que vem sendo vivenciado nos últimos muitos anos, agravado no último, importantemente. Só que agora, o que sobrou em Capricórnio? Só o Plutão. Então ele está no finzinho, é 2023 que ele vai sair. Então ele tem um pouquinho mais ainda de tempo, porque o Plutão também vai para Aquário. Então se preparem para novas sacudidas nos próximos anos, só que sacudidas aquarianas, entende? Então todo o foco que até o ano passado nós tivemos em Capricórnio, com o foco nas estruturas, nas responsabilidades, nos cargos, no poder, eu digo agarramento, mas vamos chamar no apego àquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem de garantia, aquilo que a gente tem de palpável, tudo isso vai dar lugar a uma outra mentalidade. Entendam, estamos falando dos planetas coletivos. Então, essa é a tônica da experiência de 2021. Planetas coletivos, Aquário, em primeiro lugar, Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno representam forças opostas. Júpiter expande, Saturno contrai. Júpiter é o júbilo e a alegria de viver, e Saturno é a responsabilidade, o peso da experiência, da consciência dos limites. De certa forma, arquetipicamente, na antiguidade, Júpiter era a força da vida, da expansão, e Saturno a limitação da vida, ou seja, a morte, o final, até onde vai essa vida. Então, Júpiter e Saturno, enquanto vida e morte, eles se encontram, se aliam num mesmo processo de renovação, porque é Aquário, tá? Que eles estão ingressando. Então, vejam que tudo isso é importante para entender o porquê que 2021 vai ser assim. Vai ser um período de renovação, renovação das formas, muito importante. Vai ser um processo de retomada do ímpeto de inovar, do ímpeto de aprender, do ímpeto de libertar-se. Então, digamos que o peso principal de toda essa pressão capricorniana de anos, que recém passou pelo seu auge, o peso disso vai gerar uma certa repressão. Então, o passo seguinte não poderia deixar de ser uma força libertária, por libertar-se de tudo que oprime, tudo que prende, tudo que limita, tudo que condiciona. Então, a tônica de 2021, dentro desses aspectos coletivos, vai ser a da liberdade, a da inovação, o do buscar romper os limites e romper os grilhões. Isso não é totalmente bom, isso tem um lado ruim, porque tem algumas coisas que são estruturas necessárias e boas e que também podem ser rompidas nesse processo. Esse buscar liberdade pode gerar uma desestrutura importante das coisas que estão ordenadas e que estão estáveis, gerando instabilidade em todos os campos. Então isso também é uma tônica do ano. Nós vamos ser mais específicos. Dentro dessa tônica geral, vamos esperar para 2020, devido a essas influências aquarianas, e entendam agora por que é tão forte a influência aquariana para 2021. Porque nós estamos falando de vários planetas coletivos que estão mergulhando numa tônica aquariana. Não só o Júpiter e o Saturno, mas agora a gente vai ver que tem outros também, tá? E o Plutão, ele já está em fim de carreira lá em Capricórnio. Ele não vai ficar, não tem mais tempo para ele desestruturar muita coisa. Então ele já está meio na contramão da tendência do resto. Então as desestruturações já estão em fim de linha. Agora a palavra-chave gradualmente vai ser cada vez mais renovação. Renovação das formas, das regras, mudanças de leis, de hábitos, ascensão de novas formas de se ver as coisas, novos grupos, minorias virando maiorias, novas tendências de comportamento e de uso dos recursos. Ou seja, a tecnologia vai continuar avançando como está avançando desde muito tempo, mas isso pode ter, durante 2021, uma aceleração importante. Em 2021, também vai ter, com essa força aquariana, uma tendência a manifestações,
multidões, coisas que envolvam multidões. Isso é a força aquariana, né? Aquário é o signo do povo, dos grandes grupos, da coletividade. Uma metáfora interessante. Aquário foi, digamos, identificado e entendido no hemisfério norte. É claro que vale para os dois hemisférios, mas o simbolismo sobre o qual foi construído o signo de Aquário é o do inverno do norte. Quando o Sol está em Aquário no sul é verão, mas a lógica aquariana é a do inverno, que é o quê? Uma frieza de emoções? Sim. Uma racionalidade fria? Sim. Mas no inverno, se tu não te conecta com o teu grupo, se tu não te une com o teu coletivo, tu morre. No inverno tem essa lá. Isso é a lógica aquariana. É a importância do grupo, a força do grupo, do coletivo. Então, essa força aquariana em 2021, com essa expansão jupiteriana e essa corregência que o Saturno faz de Aquário para se trazer novas leis, novas regras, ou seja, as regras também vão ser renovadas. Saturno traz as regras, em Aquário, renovação. Pode gerar um lado sombrio, de transgredir, de subverter, um lado sombrio de intolerância, de choque com tudo que organiza. Então isso é um risco do ano, do que a gente pode esperar de eventos regidos por essas tendências. É muito provável que o uso da tecnologia continue muito presente nas nossas vidas, de uma forma mais presente do que antes e talvez mais do que nunca. Isso também é aquariano. Mas essa força, então, o ano não vai ser só aquariano, nós vamos ter também no trânsito, então, de Júpiter e Saturno por Aquário ao longo do ano todo, nós vamos ter essas tendências que eu falei como as principais. Porém, curiosamente, de maio... Agora eu me perdi aqui, ó. Peraí. Aqui. Junho, maio a julho. Isso. Nós vamos ter de 13 de maio, anotem aí. De 13 de maio até 29 de julho, nós vamos ter uma leve passagem, né? Coisas que os planetas fazem. O Júpiter está correndo aí em Aquário, e lá em maio ele vai dar um pulinho no signo seguinte, que é Peixes. Depois ele volta em julho e fica até o fim do ano. Nesse pulinho, Júpiter em Peixes, Júpiter é o corregente de Peixes, é o regente antigo. E nesse período do ano a gente vai ter uma amostra grátis de uma tendência de 2022, baseada em Júpiter. E essa tendência vai ser um foco para além de tudo o aquariano que a gente falou, que é um período de grande sensibilidade, um período de aumento da importância no coletivo, da religiosidade, da fé, dos assuntos espirituais e de um probleminha que é comum no signo de Peixes, que é o escapismo, né? Júpiter em Peixes também gera aquela hipersensibilidade para as dores do coletivo. E aí essa hipersensibilidade provoca uma fuga, um ímpeto para fugir, para escapar das responsabilidades. Então, isso cuidado, é um período bem importante de 13 de maio a 29 de julho, em que o Júpiter vai para Peixes, puxam essa amostra grátis do ano que vem, 2022, e depois retorna para Aquário e volta ao que a gente falou, tá? Então o Júpiter dá essa pulada da janela e depois ele volta, tá? Outro trânsito importante, então, além do Júpiter em Peixes, que rompe o trânsito principal do ano, que é Júpiter e Saturno em Aquário. Além disso, nós temos uns outros trânsitos menores. Tá? Vamos falar do Marte. O Marte está bem ativo esse ano e ele está fazendo aspectos tensos. Marte é o deus da guerra, é o planeta que fala da nossa agressividade, fala da nossa relação com a força de vontade, com o ímpeto de agir. E ele tem um lado sombrio, que é a violência ou a destruição, que é a relação dele com a guerra. Só que esse lado sombrio, ele se manifesta em especial quando ele participa do trânsito chamado quadratura, quando ele se dispõe a 90 graus de um outro planeta.
Então, o que esse outro planeta representa fica mal aspectado, fica agredido. Pausa para conectar a bateria. Bateria salva, podemos continuar. Quando Marte faz quadratura com estes planetas coletivos, nós temos períodos importantemente tensos e, de certa forma, agressivos. Se quiserem anotar, vamos lá. O Marte vai ser o grande incomodador esse ano, porque ele vai estar fazendo quadratura com todo mundo, tá? Em especial com esses que a gente está falando. Então, se preparem para alguns períodos mais tensos. E ele já começa em janeiro, tá? Até agora, essa semana, nós estamos em 18, até 21, 20 e pouquinhos, ele está fazendo uma quadratura importante com Saturno. Saturno, as regras, as leis, o Marte quadrado com Saturno promove um período em que se predispõe a implicância, a contestação das regras, a reatividade. É um período de desarmonia importante que a gente está passando agora, em especial no final de janeiro, tá? Até o final do mês de janeiro. Muita paciência, muita calma, né? Porque a tendência entre as pessoas é um acirramento das opiniões, dos posicionamentos e uma tendência à impaciência por causa desse trânsito, que já está acabando, tá? Tá quase. Só que depois nós temos o Marte formando uma conjunção com Urano lá durante o mês de fevereiro. Para simplificar, durante o mês de fevereiro, se segurem na cadeira, porque essa conjunção de Marte em Touro com Urano em Touro, Urano é a inovação, Urano é a rebeldia, Urano é as novas ideias, tá? E o Marte, passando junto, ele acaba fazendo uma mistura muito explosiva. Muito cuidado durante o mês de fevereiro. Essa mistura explosiva é um período de provável intolerância, descompressão. Tudo que estava tenso, tudo que estava pressionado, que a gente viu no início da live aqui, que faz muito tempo que é a pressão, pressão, pressão. A tendência é explodir. Então, muito cuidado, é um período de explosão daquilo que estava tensionado, daquilo que estava oprimido. Cuidado durante o mês de fevereiro, trânsito de Marte com Urano para possíveis explosões, tá? Os conhecidos, como é que é? Ataque de loucura, né? Os chiliques, né? Muito cuidado, período muito propenso a isso. Passou fevereiro, beleza, o Marte dá uma quietada. Quando que o Marte ataca novamente? Vamos ver. Vai ser lá em... Opa, cadê o Marte aqui? Marte em Urano, conjunção. Ele vai incomodar de novo lá em junho, 29 de junho. E ele fica até 5 de julho. É um período curto, tá? Mas ele vai estar em Leão, formando uma oposição a Saturno. Esse é um outro período de muito cuidado com a questão dos líderes, chefes de Estado, chefes de empresa, quem tem responsabilidade, Saturno, chefia, liderança, comando, gestão, tá? De ser derrubado, de ser contestado, de ser destruído. Marte em oposição a Saturno. Muito cuidado. Período para quem é líder, para quem é chefe, para quem quem está no comando. A culpa do chilique, então, é de Marte. É isso. Depende de cada um, né? Como dizia o filósofo Homer Simpson, né? A culpa é toda minha, então eu boto ela em quem eu quiser, né? Brincadeiras à parte, né? Muito cuidado. Como eu falei no início da live, os trânsitos apresentam períodos de tendência. Conhecendo isso, a gente pode ceder a elas, segui-las, ou a gente pode se posicionar consciente e voluntariamente sobre o que nós queremos, sobre o nosso livre-arbítrio, sem ceder a essas pressões, né?
Então, isso o Homer Simpson não disse, isso sou eu que estou dizendo, tá? Então, muito cuidado no período de final de junho, início de julho, com essa oposição de Marte a Saturno, essa contestação do poder e das regras, das leis. Outro período muito próximo do início de julho, primeira semana de julho, a quadratura novamente de Marte com Urano, tá? E essa quadratura é um novo período de explosão, é um novo período de possíveis rompimentos, possível exacerbação da intolerância, e é um período muito bom para a gente dar um tempo para quase tudo que se refere a acordos, negociações ou passos importantes, porque eles podem ser dados baseados no impulso, ser dados baseados na descompressão, nessa energia de querer se aliviar da pressão, que às vezes é uma pressão ilusória, que não tem pressão nenhuma, mas é uma sensação, é astral, é a emoção que está querendo extravasar. Então, muito cuidado. É um excelente momento para a gente ficar zen, meditar, dar um tempinho para tudo, tá? Esse período, então, que vai ser a primeira semana de julho, até o dia 10 de julho, tá? Muito cuidado, a outra quadratura do Marte com Urano. E nós vamos ter 2 momentos no final do ano que vão ser trânsitos de Marte também, tá? Envolvendo Saturno, mas agora como não uma oposição, mas uma quadratura, que é em Escorpião, o Marte transitando em Escorpião. Escorpião é o signo que trabalha a energia da morte, também do fim dos ciclos e do fim das formas visíveis. Então, esses 2 trânsitos que vão ocorrer, o primeiro de 6 a 15 de novembro e o segundo de 13 a 21 de novembro. Então, praticamente, com poucos dias, o mês de novembro, que é tirando a primeira semana e a última semana, né? O miolo do mês de novembro. É um período bastante propício a acidentes e mortes, a destruição das formas físicas. Porque esse trânsito é Marte em Escorpião, quadrado e oposto a Saturno e Urano. Tudo aquilo que a gente está colocando energia para renovar, como regra geral, no ano inteiro, os períodos de maior risco de que isso desande, de que isso se perca, de que isso dê o contrário, né? Ou seja, dê ruim. O período de maior risco do ano será esse período de novembro. Então, muito cuidado com os idos de novembro, né? Já alertaram o César dos idos de março, eu estou alertando vocês dos idos de novembro, tá? Esse risco de perda, destruição e morte, acidentes, se dá em especial sobre as coisas que nós estamos nos empenhando no médio e longo prazo para renovar. Por quê? Porque se refere aos planetas, as estrelas do ano, Saturno e Urano. Tá? As estrelas do ano são Júpiter, Saturno e Urano. Né? Júpiter e Saturno agora no início, Urano quase o ano todo, lembrando que Urano é o regente de Aquário, então ele secundariamente tem uma importância para o ano também, porque é o que melhor vai explicar esse ano vai ser Urano, né? Porque é um ano aquariano, um ano de renovações e inovações. E sobre isso, o período que mais riscos apresenta vai ser novembro, tá? Então, anotem na agenda aí, tá? Não é para não sair de casa, tá, pessoal? É para a gente tomar mais precauções, desacelerar alguns processos e garantir a renovação do que a gente está buscando de maneira mais cuidadosa e cautelosa, sabendo que é um período mais propenso a acidentes, perdas e etc. Aí falamos do Marte até o fim do ano. Agora vamos voltar um pouquinho, tá? Para a gente terminar os nossos trânsitos de hoje com um outro detalhe aqui, ó. Aqui. Falamos do Marte, aqui, Júpiter. Tem um período agora na segunda quinzena de janeiro, que é um outro trânsito de Júpiter. O Júpiter, ele fica em quadratura com Urano. E vocês já viram que o Marte em quadratura com Urano, né, que acontece 2 vezes esse ano, é tenso,
é explosivo. Bom, o Júpiter com Urano, quando entra em quadratura, que vai ser agora, no período que nós estamos agora, até o comecinho de fevereiro, tá? Segunda quinzena de janeiro. É um período de imprevistos, é um período de situações imprevisíveis, de situações em que as coisas parecem estar em ordem e de repente tem reviravoltas. Então, muito cuidado com as operações de risco que vocês fizerem nesse período, tá? E eu estou já muito preparado para isso, né? Para nós amarrarmos muito bem as coisas, os acordos, buscarmos garantias dentro do que é possível, porque estamos num período de importantes reviravoltas. Essa quadratura Júpiter e Urano são dois gigantões, então eles em quadratura tornam tudo muito incerto, tornam tudo muito... tudo está indo para um lado e de repente vira para o outro. Então muito cuidado com as combinações, negócios, investimentos, contratos, coisas que envolvam leis, Júpiter, né? Ou que envolvam projetos de inovação, Urano, que envolvam comunicação, tecnologia, Urano, porque isso tudo é o que pode estar de maneira expansiva, Júpiter, sob risco de ter reviravoltas. Isso é a quadratura Júpiter com Urano, entre Júpiter e Urano. Isso então é agora voltando, né, para o início do ano, esses trânsitos de Júpiter. E para fechar hoje, já falamos da pulada pela janela que o Júpiter vai fazer no signo de Peixes. E lembrar que esse período, que então, repetindo, é um período de metade de maio até final de julho, é um período muito bom para que todo esse nosso esforço por inovação, por renovação, ele nos dê um vislumbre mais claro, mais intuitivo de para onde estamos indo. Tá? Então, aproveitem muito esses 2 meses, né? Para junho e julho, mais o finalzinho de maio, né? Para não só verem, né? Intuírem, sentirem para onde o caminho que vocês estão vivendo agora está levando. Porque esse vislumbre nesse período, esse trânsito de Júpiter com Peixes, Júpiter transitando por Peixes, ele é um trailer de todas as tendências de 2022, tá? Então esse vislumbre, ele é um período importante para a gente reforçar o como nós vamos renovar, o que queremos renovar, o que nos dispomos a renovar no restante do ano, tá? Então na metade do ano a gente tem uma pausa para olhar para além dos muros e ver, puxa, é para cá que nós estamos indo. Vou então agora continuar o meu caminho com o pé mais firme, mais consciente, porque eu, com essa via pisciana intuitiva de vislumbre, eu consegui ter mais certeza, ou uma visão mais clara de o que eu estou fazendo. Então, aproveitem que esse é um período muito inspirado. A palavra-chave desse trânsito é inspiração. Júpiter em Peixes, mas como é um periscópio, tá? Esse período de junho e julho, tá bom? Que mais? Eu acho que é isso. Falamos dos principais trânsitos de 2021. É claro que os trânsitos menores, os períodos de retrogradação de Mercúrio, Vênus, também seriam interessantes, mas aí é muita coisa, tá? Esses são os planetas maiores, né? Os 2 sociais e os coletivos, que são a marca dos mais relevantes trânsitos do ano. E o Marte, eu tive que falar dele, embora ele seja pessoal, porque ele está incomodando todo mundo, né? Ele é a bola de boliche que está batendo em todos os pinos aqui ao longo do ano, né? Então, ele é o que mais apareceu aí, se destacou. Infelizmente, mais para incomodar que outra coisa. Lembrando, pessoal, que esse ano, para fechar, um outro trânsito que já não é trânsito, né? Não é um trânsito planetário, que é o que a gente falou, mas é um regente planetário. Esse ano vai ser regido por Vênus. E essa regência, ela inicia a partir do ano novo astrológico, que como vocês viram aqui no nosso canal, se dá a partir
do equinócio de março, ou seja, no dia 20 de março. Então, a partir do dia 20 de março, a regência atual, que é do Sol, cede lugar a Vênus. Então, todo esse foco muito grande na individualidade, no olhar para dentro, nas questões pessoais, que é a marca do ano do Sol, da regência do Sol, vai dar lugar a um outro conjunto de valores que serão inspirados por Vênus. Cuidado, um ano de Vênus não é só paz e amor. Como vocês viram nos trânsitos, esse é um ano de paz e amor, meu Deus, parece um vento soprando, derrubando tudo na mesa, né? É o Urano para cá, Aquariano para lá, manifestações, e o Marte batendo em todo mundo aqui, os planetas estão... Esse não parece ser um ano de paz e amor, e sim um ano de movimento, de renovação, de inovações, de certas pressões sendo despressurizadas para a gente ser levado, induzido, quase forçado a mudar o que precisa. É uma prova forte das estruturas que restaram dos ciclos anteriores para ver se elas estão firmes o suficientes para sobreviver a tantas ventanias. Então, desse ano vão ficar as estruturas fortes. Desse ano vão sobreviver aquilo que criou raízes, aquilo que ficou sólido, que está sólido. O resto vai ser levado pelos ventos aquarianos. É a força da renovação. Então, entendam, não tem nada absolutamente bom nem ruim, mas não é um ano de paz e amor, tá? Apesar da regência de Vênus. No meio desse momento turbulento do ano, se preparem para olhar com olhos mais diretos, mais focados, mais conscientes, as relações de vocês. Para renovar também a forma de amar, a capacidade de amar, a capacidade de se conectar com os semelhantes de vocês. Vênus não é só paz e amor. Vênus é um novo olhar para como nós estamos sendo capazes de amar e de nos conectar com os meus semelhantes. Olha como ficou presente na leitura dos trânsitos a questão da coletividade, do grupo. Isso vai estar presente no ano de Vênus, na inclinação por eu me conectar novamente aos meus semelhantes, que por hora ficaram afastados com o isolamento. Então agora a gente vai ter que achar novas formas de se conectar de novo, de se abraçar, de se tocar, de se aproximar. Então isso é Vênus. Não é só amor e paz e amor, não. É parceria, é amizade, é conexão social, é percepção da necessidade do outro e do papel do outro na minha vida e do meu papel na vida do outro. Então, isso também é uma influência venusiana que vai ser muito importante durante esse ano de renovações. Eu poderia dizer que uma das palavras-chave para esse ano 2021, do ponto de vista dos trânsitos astrológicos, seria a renovação. Mas outra palavra-chave, devido a essa regência de Vênus, seria o amor na capacidade que o amor tem de mostrar ao ser humano quem ele realmente é. Ou seja, a nossa identidade mais profunda se baseia muitas vezes sobre a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de oferecer aos nossos semelhantes o nosso melhor. Isso eu posso garantir que vai ser exigido de todos nós num ano de Vênus com tantos ventos fortes soprando. Vou ficando por aqui. Convido vocês a continuarem acompanhando a programação aqui da semana. Convido vocês a nos acompanharem frequentemente. Temos lives todos os dias, temos agora os novos programas uma ou duas vezes por semana, Mercúrio em Virgem e Nó do Norte, né? O Mercúrio em Virgem, a análise detalhada de algum mapa astral que a minha audiência traz para nós analisarmos aqui ao vivo, e também o programa Nó do Norte, onde a gente apresenta para vocês
como identificar as tuas potencialidades, como transformá-las em realidade, como a astrologia te ajuda a essa missão. E convido vocês também toda semana vai ter alguma leitura de mapa, alguma leitura, seja do mapa do céu do momento, do período do ano, ou de personalidades históricas que a gente já conheça a biografia, para nos ajudar a entender como que o mapa astral nos ajuda a aprofundar o entendimento de um ser humano, a começar por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Agradeço os agradecimentos, agradeço a presença de vocês, continuem aqui conosco e aguardem que sempre teremos algo a mais para oferecer aqui toda semana, todo dia, toda live. Afinal, live é vida, então estamos aqui para viver e ser felizes. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima e um grande abraço.